No coração da antiga Jerusalém, um homem percorre as ruas com um propósito. Cada passo dele é repleto de determinação. Mas quem é ele? O que o motiva com tanta intensidade? Poucos sabiam que este homem era Saulo de Tarso, temido entre os seguidores de Jesus. Por que ele os persegue com tamanha ferocidade? O que alimenta sua busca implacável? Mas então, em uma estrada empoeirada rumo a Damasco, tudo mudou. O perseguidor Saulo se transformou no pregador Paulo, o apóstolo Paulo. Como alguém tão profundamente comprometido com a perseguição poderia de repente se tornar um seguidor dedicado? O que teria despertado uma transformação tão profunda no coração e na mente de Saulo, levando-o de caçador a caçado, de adversário a defensor entre os seguidores de Jesus? Já segue o canal e comenta se já tinha ouvido essa história. Ninguém contribuiu tanto quanto Paulo para estabelecer as bases da doutrina e das práticas cristãs. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são atribuídos a Paulo e aproximadamente metade de outro, Atos dos Apóstolos, trata da vida e obra de Paulo. Hoje, vamos nos aprofundar na jornada do apóstolo Paulo. Vamos explorar as extensas viagens e experiências do apóstolo Paulo. Antes de começarmos, compartilhe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Paulo, originalmente conhecido como Saulo, nasceu em uma família judia devota na cidade de Tarso, localizada na província romana da Cilícia, na atual Turquia, por volta de 5 ou 10 anos após o nascimento de Cristo. A família de Saulo pertencia à tribo de Benjamim, que ocupava uma posição prestigiada na sociedade judaica. Desde jovem, Saulo foi imerso nas tradições, costumes e ensinamentos judaicos. Ele aprendeu hebraico e estudou a Torá, as escrituras judaicas, com grande dedicação. À medida que crescia, a família de Saulo o enviou a Jerusalém para receber uma educação formal em lei e teologia judaica. Em Jerusalém, Saulo tornou-se discípulo do renomado Rabi Gamaliel, um dos estudiosos judaicos mais respeitados da época. Sob a orientação de Gamaliel, Saulo recebeu uma educação extensa na interpretação da lei, das tradições e das escrituras judaicas. A educação e criação de Saulo incutiram nele uma devoção fervorosa ao judaísmo, tornando-o um fariseu zeloso, dedicado a preservar as tradições de seus antepassados. Esse zelo o levou a se opor veementemente ao movimento cristão nascente. Ele via os seguidores de Jesus como uma ameaça ao judaísmo e os perseguia ativamente. Como fariseu, Saulo provavelmente tinha influência na sociedade judaica e autoridade para impor leis religiosas. No que se refere à perseguição dos cristãos, Saulo foi fervoroso em seus esforços, desempenhando um papel significativo na perseguição aos primeiros cristãos, participando de suas prisões, encarceramentos e até consentindo em suas execuções. Martírio de Estevão, um dos primeiros líderes cristãos. Saulo estava presente e segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão até a morte, mostrando seu envolvimento ativo na perseguição aos cristãos. O zelo de Saulo pelo judaísmo e sua oposição ao cristianismo o levaram a viajar para Damasco com a intenção de prender e levar de volta para Jerusalém os seguidores de Jesus para julgamento. No entanto, foi durante essa jornada que Saulo teve seu encontro transformador com Jesus na estrada para Damasco, levando à sua conversão e à sua transformação em apóstolo Paulo. O encontro de Saulo é um momento crucial na história cristã, conforme relatado no livro de Atos, no capítulo 9, versículos de 1 a 19. A conversão de Paulo provavelmente ocorreu entre 4 a 7 anos após a crucificação de Jesus. Durante sua jornada, uma luz brilhante do céu o cercou, e ele caiu no chão. Ele ouviu uma voz dizendo: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" A voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas levante-se e entre na cidade,
e lhe será dito o que você deve fazer." Saulo ficou cego após o encontro e foi levado a Damasco por seus companheiros. Lá, um discípulo chamado Ananias foi instruído pelo Senhor, em uma visão, a ir até Saulo e restaurar sua visão. Ananias hesitou, devido à reputação de Saulo, mas obedeceu e impôs as mãos sobre ele, que recuperou a visão. Através desse encontro, a vida de Saulo foi transformada e ele se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Após sua conversão, Saulo, agora conhecido como Paulo, iniciou seu ministério com dedicação. Ele passou algum tempo na Arábia, provavelmente para reflexão espiritual e aprendizado, antes de retornar a Damasco. Em Damasco, ele imediatamente começou a pregar nas sinagogas, proclamando Jesus como o Messias. Paulo declarou corajosamente que Jesus era o tão esperado Messias, o Filho de Deus. Isso gerou controvérsia entre os judeus que conheciam o passado de Saulo como perseguidor de cristãos. As pregações de Paulo despertaram oposição, e ele teve que fugir de Damasco para salvar sua vida. Após 3 anos, viajou para Jerusalém, onde enfrentou ceticismo por parte da comunidade cristã devido à sua perseguição anterior. No entanto, ele acabou sendo aceito graças ao testemunho de Barnabé e começou a pregar com ousadia em nome de Jesus, passando 15 dias com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Durante esse período, provavelmente aprendeu com os discípulos, compartilhou seu testemunho e fortaleceu seu compromisso de espalhar o Evangelho aos gentios. Após seu tempo em Jerusalém, as viagens subsequentes de Paulo foram focadas principalmente na disseminação da mensagem do cristianismo em várias regiões e comunidades. Aqui está um resumo de algumas de suas principais jornadas e seus propósitos. Primeira viagem missionária, mencionada em Atos 13 a 14. Paulo, acompanhado por Barnabé, viajou de Antioquia para Chipre e depois para cidades na Ásia Menor, na atual Turquia, incluindo Antioquia na Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Eles pregaram em sinagogas e praças, estabelecendo igrejas e convertendo muitos ao cristianismo. Segunda viagem missionária, mencionada em Atos 15 a 18. Paulo, junto com Silas e posteriormente acompanhado por Timóteo e Lucas, revisitou as igrejas estabelecidas durante a primeira viagem para fortalecê-las na fé. Eles viajaram pela Ásia Menor até a Macedônia, fundando igrejas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Em seguida, continuaram para a Grécia, onde pregaram em Atenas e estabeleceram uma igreja em Corinto. Terceira viagem missionária, mencionada em Atos 18 a 21. Paulo passou um longo tempo em Éfeso, onde pregou, realizou milagres e estabeleceu uma igreja forte. Depois, viajou pela Macedônia e Grécia, revisitando igrejas e coletando fundos para os crentes em Jerusalém. A viagem terminou em Jerusalém, onde Paulo enfrentou hostilidade, levando à sua prisão e eventual encarceramento. Durante suas viagens, Paulo escreveu várias cartas, ou epístolas, para essas comunidades cristãs em formação, oferecendo orientação, encorajamento e instrução teológica. Essas cartas, que compõem uma parte significativa do Novo Testamento, são essenciais para compreender a teologia e a prática cristã primitiva. Ele escreveu para diferentes igrejas e indivíduos, respondendo a situações específicas e necessidades dessas comunidades. Por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo aborda divisões, imoralidade e o uso indevido dos dons espirituais na igreja de Corinto. Em sua Gálatas, ele confronta a questão dos judaizantes que defendiam a circuncisão para os gentios crentes. Em Filipenses, escrita da prisão, Paulo expressa alegria e gratidão, refletindo seu profundo carinho pela igreja em Filipos. Colossenses e Efésios combatem falsas doutrinas e enfatizam a supremacia de Cristo. Em suas cartas pastorais a Timóteo e Tito, Paulo oferece orientações sobre liderança na igreja e doutrina. Filemon.
trata da reconciliação entre Filemon e seu escravo fugitivo, Onésimo. Cada carta reflete o cuidado pastoral de Paulo, sua percepção teológica e seu compromisso em nutrir a fé dos crentes em meio a desafios diversos. Os esforços missionários e ensinamentos teológicos de Paulo desempenharam um papel fundamental na formação da igreja cristã primitiva. Ele destacou a universalidade da mensagem do Evangelho, proclamando que a salvação estava disponível para todos, judeus e gentios, por meio da fé em Jesus Cristo. Ao longo dos anos, Paulo enfrentou inúmeros desafios, incluindo prisões e até naufrágios, mas permaneceu firme em seu compromisso de espalhar o Evangelho. Eventualmente, ele foi preso em Jerusalém e levado a Roma para ser julgado pelo imperador. Enquanto estava sob prisão domiciliar em Roma, Paulo continuou a pregar o Evangelho e a escrever cartas para igrejas e indivíduos. Tradicionalmente, acredita-se que Paulo foi martirizado em Roma, provavelmente por volta de 64 a 67 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Nero. Seu legado, no entanto, vive através de seus escritos e das inúmeras vidas que ele influenciou por meio de seu trabalho missionário e de sua sabedoria teológica. A história de Paulo é de transformação, perseverança e fé inabalável diante das adversidades.